Olá você, espero que esta mensagem o encontre muito bem. Está entrando no ar mais um TopoCast, o seu programa de desenvolvimento responsável para além das narrativas. Estamos hoje com um tema muito interessante, que são as métricas sociais dentro do Szinho do ESG, né? Estamos com nossos convidados ilustres, vou começar aqui apresentando no sentido horário. Vini Murta, o nosso atleta por propósito, um grande ator social dentro da nossa sociedade, um influenciador de sucesso aí nas redes sociais e que traz muita informação importante no que diz respeito ao tratamento das doenças mentais, a depressão. Vamos ter muita coisa para falar, né, doutor Vini? É isso aí. Grato pela oportunidade de estar aqui com vocês e falando sobre esse tema tão importante, né? O prazer e a honra é toda nossa. É todo nosso. Doutor Enio Fonseca, meu nobre colega, estamos juntos aí em várias frentes, né, doutor Enio? E o doutor Enio, para os nossos telespectadores, é um grande gestor ambiental do Brasil, foi superintendente da CEMIG, superintendente do IBAMA, hoje é nosso colega lá na Sucesso, está aqui para abrilhantar os trabalhos, né, doutor Enio? Seja muito bem-vindo. Felipe e demais colegas aqui que compõem, né, esse momento, obrigado, né, mais uma vez pelo convite, e acredito que a gente vai ter um bom debate aqui nessa reunião de hoje. Muito obrigado, meu querido. E ao meu lado aqui, não poderia ser diferente, o nosso caríssimo Ezequiel Ribeiro, presidente da Sucesso Minas e também coordenador de várias outras frentes, um líder de sucesso do mercado, que tem aí o seu programa de treinamento, que eu tô doido para fazer, viu, Ezequiel? Espero que surja um convitinho aí, ou pelo menos um cupom de desconto aí para nossa audiência, para nós, porque eu realmente estou bastante curioso para fazer parte do seu programa. Muito obrigado pela sua presença. Eu acho que nós vamos ter hoje um time de peso aqui, viu? Estou super honrado aqui com o convite. Obrigado, Felipe. Prazer estar aqui com o Enio, Vini. Temos um bate-bola interessante aqui sobre esse tema, né? Extremamente relevante e que eu tenho certeza o ouvinte vai se sentir impactado aí com essa abordagem nossa aqui para o tema. Obrigado aí mais uma vez pelo convite, um prazer. A honra e o prazer são nossos. Gente, vamos então já começar jogando lenha na fogueira aqui, né? Nós estamos falando de métricas sociais dentro de uma abordagem ESG, né? Esse tema tem tudo a ver com o nosso programa, porque responsabilidade, desenvolvimento responsável, ele passa primeiramente pelas pessoas, pelo bem-estar das pessoas. E aí eu já vou começar jogando uma provocação, porque qualquer projeto, seja ele desenvolvido por um time de uma corporação ou por uma instituição pública, enfim, dentro do terceiro setor, qual seja, né, a origem deste projeto, nós estamos falando de pessoas resolvendo problemas. E o bem-estar laboral é fundamental para que a gente tenha a assunção dos objetivos, né, que os objetivos sejam atingidos com sucesso. Então, a primeira flecha que eu quero mandar aqui no meio desse caldeirão aqui seria: quais os indicadores efetivos de bem-estar laboral dentro do cenário da liderança, dentro do cenário do desenvolvimento do bem-estar e do combate às doenças mentais, né, decorrentes do estresse do trabalho? Quais são esses principais indicadores de qualidade laboral que vocês poderiam trazer? Fiquem à vontade, senhores. Bom, se você me permite, deixa eu já abrir a sequência aqui. Eu só estou um pouco ciumado do seguinte: do outro podcast eu vi que tinha um brinde, né? Aqui eu estou meio com ciúmes aqui do... Vamos providenciar isso agora, Ivan. Pede uns drinks lá pra gente, por favor. Tudo bem. Deixa eu abrir a temática aqui. O Instituto Gallup fez um estudo com mais de 2.000 empresas e existe uma visão clara sobre o papel da liderança nesse tema que você está trazendo, né? Um tema que eu sou apaixonado com ele,
me envolvo com ele lá na Sucesso como presidente, nas minhas consultorias, no trabalho que eu faço nas minhas próprias empresas. E a constatação é a seguinte, pelo menos 80% de toda mão de obra, de toda a estrutura emocional e de pessoas numa organização passa pela sua liderança. E o grande ponto aqui é quão preparada essa liderança está para lidar com esses diversos aspectos do emocional, da produção. Então a gente tem uma dicotomia aqui entre o tipo de abordagem que você tem em cima dessa liderança. Né? 80%, Ezequiel? Pelo menos 80%. 80% do bem-estar laboral passa pela responsabilidade da liderança. liderança. Pô, o Caldeirão apagou. Porque a maior causa de afastamento hoje do trabalho no Brasil é depressão, é estresse, é burnout. Como é que nós vamos acender de novo essa fogueira, meu cara? Que bom, é o tema nosso aqui, né? Então, E já levantando a bola para o meu amigo Vini, e conhecendo a lida que ele dá, e aprofundando um pouquinho mais nessa questão, se o aspecto emocional ele é decisivo na figura ali do líder e da equipe, imagina como que essas equipes se tornam cada vez mais pressionadas se o olhar realmente não existir ali um aspecto humano ali em cima disso, né? É óbvio que o aspecto econômico ele tem que prevalecer nesse sentido, mas qual que é o equilíbrio efetivo aqui entre um indicador efetivo de performance versus um indicador de sanidade mental, emocional e por aí vai, né? Eu vou depois discorrer de alguns aspectos práticos e mais duros, mas eu vou jogar a bola para o meu amigo Vini, porque essa visão mais amplificada, né, da questão humana, eu sei que... Nós estamos curiosos aí. Dá a resposta para a gente, meu caro. Não, pois então, estou longe de ter alguma resposta, mas o que eu faço a provocação para toda essa liderança é que a gente deixe de desenvolver o ser operário e passa a construir o ser integral. Então, nós ficamos muito tempo construindo, né, batendo ali muito, tentando trazer resultados, só pensando em lucratividade e esquecendo o ser humano, né? Então, só tratando ali do ser operário. E a partir do momento que essas lideranças começarem a desenvolver o ser integral, né, que é corpo, mente e espírito, eu acho que isso tudo nós vamos conseguir ter resultados satisfatórios, porque nós não estamos conseguindo fazer esse desenvolvimento e até tem umas 2 semanas atrás eu conversei com um grande publicitário lá de São Paulo e ele falando, Vini, o grande problema não está só no chão de fábrica, né? Então os meus amigos grandes executivos, eles estão terminando a carreira deles sem uma percepção existencial, e estão entrando em colapso, né? Estão com doenças mentais. Então, nós precisamos de cuidar do ser para que ele perceba os seus valores existenciais. E eu acredito muito que é isso, é o cuidado com o ser integral e parar de querer resultado do ser operário, né? Buscando só o resultado. Vamos sim preocupar com os interesses das empresas, das corporações, mas vamos pensar ali no que para o desenvolvimento, progresso e evolução de toda e qualquer corporação e planeta em geral, a gente precisa de cuidar do ser humano, né? Sim, com certeza. Saúde e bem-estar, né, com certeza é um dos pilares aí dos ODS, né, da Agenda 2030 e que vão estar presentes na maioria dos projetos ESG. O que você pode trazer para a gente da sua vivência? Primeiro, né, a riqueza dessa oportunidade de ouvir profissionais tão qualificados nesse evento coordenado pelo Felipe, né, vai permitir realmente que a gente teça algumas considerações que são complementares e que podem até servir para estimular uma questão maior sobre essa história, né? Então, quando a gente fala de ESG, a gente vai primeiro dizer o seguinte, olha, nas últimas décadas, inúmeros modelos de gestão empresarial, de gestão que envolve resultados financeiros, pessoas e cumprimento de legislação, já se apresentaram
no mundo inteiro com nomes diferentes. Então, a ESG não é nenhuma novidade do ponto de vista de gestão, é uma roupagem nova apresentada, né, pelo segmento financeiro que colocou essa questão. E, surpreendentemente, essa questão ganhou uma velocidade, uma penetração universal, porque todo mundo hoje discute a história do ESG e existem profissionais especializados em ESG, cursos de mestrado, doutorado, graduação. As pessoas podem se preparar durante 2 anos para entender o que é ESG, e as empresas estão criando estruturas formais de governança de ESG, e isso leva a uma situação que pode ficar, eu vou chamar curiosa, mas às vezes conflituosa, que é o seguinte: você mantém a sua área de RH, você mantém a sua área financeira, de administração, a área operacional, e aí tem uma área de ESG, que lembra muito a história do controle de qualidade, porque então você passa a ter atuações que têm sombreamento na rotina do dia a dia, e não fica fácil você separar o papel, né, de cada um desses órgãos para fazer essas 3 coisas que estão colocadas aí. A gente sabe que os 3 princípios, né, de você, quando olha o tal do ambiental, você tem que cumprir tudo que está definido na legislação, isso é o básico. Se você quiser fazer um pouco além da legislação, né, parabéns pela iniciativa voluntária, mas fundamentalmente a cumprir a legislação. Quando você entra na gestão, né, fundamentalmente, não podemos esquecer isso, que é um princípio fundamental, que é o lucro, que é o objetivo de toda instituição, porque sem o lucro você não vai rodar a sua instituição, gerar emprego, gerar impostos, né? E você tem o S nesse meio do caminho, que ganhou um destaque muito grande nessa história toda, porque o S, de alguma maneira, ele tem um impacto na sociedade muito grande quando você começa a dizer o seguinte: olha, diversidade, né, oportunidade de minorias ocuparem posição em conselho, você trazer a comunidade que está próxima para se beneficiar daquilo que é a sua atividade, gerar um emprego de motorista de caminhão fora de estrada para alguém que é da comunidade quilombola, que nunca teve nem carteira. Você vai treinar, vai capacitar, vai inserir dentro do contexto, e dentro da própria empresa você vai ter que se estruturar para acolher esses programas de inserção dentro da empresa, quando você chama essa população para vir trabalhar aqui dentro, e também quando a população é beneficiária de outros programas que eu vou chamar de natureza social. Quando é para entrar dentro da empresa e você estabelece regras, por exemplo, eu quero ter 50% de mulheres no quadro da empresa, eu quero ter 25% de negros dentro do quadro da empresa, eu quero ter tantos por cento de indígena, o difícil é você fazer com que a empresa possa receber, possa treinar, possa acompanhar o desenvolvimento dessas pessoas no dia a dia. E dizer que essas iniciativas, para encerrar aqui e dar oportunidade para mais reflexões, elas precisam ser feitas de maneira integrada entre aquilo que é o objetivo da empresa de colocar essas questões e aquilo que está do lado de fora, que são os atores, os stakeholders que estão envolvidos, principalmente os de natureza social, porque então essas coisas têm que caminhar juntas para dentro, né, e para fora, porque senão você não vai conseguir alcançar, né, os resultados. E por fim, só dizer o seguinte, que certos valores não podem ser negligenciados pela administração, que é, por exemplo,
eu preciso, quando eu imagino um conselho de administração, ter profissionais altamente qualificados para o papel de conselho. E esse pessoal, ele pode ser um negro, ele pode ser uma mulher, ele pode ter algum tipo de deficiência, mas, sobretudo, se ele não for competente como conselheiro, ele pode induzir, orientar e quebrar uma empresa no papel que está lá. Então, essas coisas têm que ser feitas também levando em conta valores históricos de governança empresarial. Seria isso. Certamente. Traduzindo em miúdos, né? Nós estamos falando aqui é que hoje virou uma prática de mercado o desenvolvimento responsável propriamente. Né? As boas práticas, né, elas envolvem a responsabilidade como um dos processos a serem implementados em todas as áreas do desenvolvimento de qualquer projeto hoje na sociedade. Né? O ESG ele pode ser traduzido dessa maneira. É o desenvolvimento responsável enquanto algo realmente introjetado dentro dessas práticas da cadeia produtiva. Né? E aí, vamos lá. Dentro do ambiente regulatório, não há dúvidas que a licença social hoje é algo inerente a qualquer processo regulatório. Mas eu vejo que se na cultura das corporações estes conceitos não estiverem muito bem enraizados, não há como ser eficaz no desenvolvimento destes programas. E aí vem a liderança, né, Ezequiel? Porque sem a liderança, não há como fazer essa roda motriz trabalhar com a cadência, com a velocidade necessária para que as transformações de fato ocorram. Estou certo ou estou errado? Super certo, Felipe. O ponto central que eu vejo nessa questão da cultura, eu quero daqui a pouquinho comentar um pouco a fala aqui do Enio sobre essa questão cíclica, né, da visão e da roupagem velha para coisas novas e coisas novas para coisas velhas, mas respondendo esse seu ponto é fantástico no seguinte ponto. Quando a gente olha uma série de ondas que as corporações, o próprio governo teve no passado, você tinha diversos vieses e tentativas de dar sentido para essa questão do olhar para o humano, do olhar para o equilíbrio socioeconômico. E aí quando você surge aqueles modelos de gestão, onde você fala de missão, visão, valores, e por muito tempo, e até hoje, existe uma poluição sobre o que é aquilo na visão romântica versus a aplicação efetiva para que aquilo torne a empresa perene, torne realmente a empresa executante efetivo daquilo que ela se propõe. Então, nesse sentido, quando você fala de cultura, e para mim cultura é um negócio muito simples, muito prático, eu gosto desse pragmatismo, para olhar até para o que nós estamos discutindo aqui agora do SG. Cultura, no final do dia, é o jeito de fazer as coisas. E o jeito de fazer as coisas precisa estar dentro de uma esteira, precisa estar dentro de uma cadência. Então, realmente, olhar para a aspiração de ser de uma indústria, de um comércio, de uma empresa de tecnologia, ela tem que olhar ali para a essência e realmente ter muita clareza o seguinte: propósito e missão, né, que são basicamente as duas coisas ali. O que essa empresa se presta, dentro da esteira toda dela, né? E aí sim, dentro dessa visão do que está sendo colocado ali como propósito e missão, valores. Porque eu vejo empresas extremamente ávidas por mostrar algo que ainda não estruturou. Então, quais são esses valores? Quando eu olho aspectos sociais, aspectos ambientais ali realmente fortalecidos e praticados, porque o grande ponto aqui é aquela plaquetinha bonita, né, de missão, valores, propósitos, e aí você vai lá no autoboard e pergunta, tá bom, mas fala para mim, qual que é o propósito? Peraí, Ezequiel, deixa eu ver aqui, deixa eu olhar se isso não está no seu dia a dia, se isso não está na sua prática diária. Como é que você realmente está vivendo? Se eu te perguntar o seu nome, o seu sobrenome, se tiver que pegar na sua carteira de identidade para se valer dessa resposta, você não sabe quem você é. Então, nesse sentido, se isso realmente não for uma prática real, uma prática ali no dia a dia, fica frágil. Né? E aí, dentro desse arcabouço todo, que eu chamo de diretrizes estratégicas,
que é realmente ter um propósito ou uma missão muito bem clara, qual que é a visão dessa empresa, quais são os valores. E isso realmente é praticado no dia a dia. Eu vejo que realmente existe uma cultura ali forte para que faça isso acontecer verdadeiramente. Aí, sim, a gente pode ir para uma próxima nível para falar realmente dos indicadores de burnout, dos indicadores de felicidade dentro de uma visão mais amplificada, né? Da correlação da produtividade individualizada versus quanto de absenteísmo nós estamos provocando ali versus essa produtividade. Aí eu acho que a gente tem realmente algo consistente para conversar dessa camada alta aqui da liderança até com a execução efetiva aqui embaixo, tá? É engraçado, né? Porque eu fico pensando nos nossos telespectadores, o cara que já está numa corporação instituída e de repente ele tá fazendo aquela reflexão, poxa, a gente tem missão, tem visão, tem valores, mas a gente não tem isso enraizado. Além de chamar o Ezequiel aqui para nos ajudar, eu fico pensando o seguinte, o ponto de partida ele tem que ser um diagnóstico. Ele tem que ser um diagnóstico. E aí eu quero trazer todos esses conceitos riquíssimos que os senhores nos trouxeram aqui, mas para uma visão mais prática, do ponto de vista de métrica. Como que a gente coloca isso no papel e dá peso de importância para cada um desses parâmetros qualitativos, quantitativos. Eu sei que o Vini tem um caminho que ele já está trilhando nisso aí. Você pode falar para a gente um pouquinho, meu caro? Pois então, quando as empresas elas estão preocupadas em gerar um impacto social, né, na sociedade em geral, e nós estamos vendo uma realidade que uma das maiores causas de afastamento dentro das empresas é, por exemplo, a depressão. Então não adianta querer gerar um impacto na sociedade sem cuidar do seu interno, né? Sem cuidar dos seus colaboradores. Outro dia você estava me trazendo umas informações acerca de suicídio, de índice de suicídio, que eu fiquei abismado. É assustador o que está acontecendo. Você trouxe esses números? Então, eu acabei de participar do simpósio de prevenção de suicídio, né, onde estavam as maiores autoridades a nível nacional nesse simpósio, na Associação Médica de Minas Gerais, e o número de suicídio de 2015 até 2022 cresceu 136%. Caramba, com alto índice de suicídio na infância e na adolescência. Então, nós estamos vivendo uma situação extremamente preocupante e que nós não estamos vendo operações efetivas para auxiliar isso, né? Lembrando que, assim, isso é um tema que eu estou envolvido há muito tempo, isso faz parte da minha vida, da minha história, né? Eu tive uma tentativa de suicídio quando criança e tive depressão e síndrome do pânico quando mais velho. Você conhece um pouco a história, né? Depois, até para essa recuperação, melhorei por causa do esporte e até desenvolvi uma ação que chama Atleta por Propósito, onde eu me autodesafiei para incentivar as pessoas. Ô, gente, peraí, vocês não estão entendendo. Deixa eu contar para vocês, não sei se eu estou falando certo. Esse cara, ele partiu do zero e fez um Ironman. Só isso que ele fez, é isso mesmo? É isso. Ele saiu do zero e fez um Ironman. O que é um Ironman, Vini? Explica pro pessoal, porque então, eu acho que isso é fora da minha capacidade de cognição. O Ironman é uma das provas mais difíceis que tem da modalidade triatlon, e esse projeto que eu assumi frente desde 2016, apoiando principalmente, só fazer uma observação aqui que eu acho que é importante. Então, nós desenvolvemos esse projeto em apoio à saúde mental 2016 para apoiar os alunos do curso de medicina. Então, uma outra informação importante, nas academias, o curso que mais tem suicídio é a medicina. E ali nós implantamos esse projeto onde a gente estimulava a atividade física para os alunos do curso de medicina para auxiliar e até diminuir os números de depressão e evitar a consequência mais drástica, que é o suicídio. E ali, em 2016, nós não conseguimos ter esse desenvolvimento, que ali a gente já tinha pensado em uma solução de tecnologia, e essa solução de tecnologia nós não conseguimos investimento. Ali, 2019, como eu já tinha uma visibilidade nas redes sociais, eu falei, eu vou criar uma ação nas redes sociais onde eu vou me autodesafiar
para estimular as pessoas a não desistir da vida. E ali foi feito esse autodesafio, aonde eu decidi começar do zero no triatlo, não sabia nadar, não tinha técnica de corrida, nunca tinha subido naquelas bicicletas, e falei, eu vou pro triatlon e vou fazer a prova mais difícil da modalidade para estimular as pessoas a não desistir, porque quando nós passamos pelo grande ápice da depressão, e a gente chega a pensar e planejar um suicídio, você não quer se matar, você quer acabar com aquela dor. Eu falei, então vou fazer uma associação com o esporte, vou trazer uma adversidade gigante associando o esporte, vou fazer algo que é supostamente impossível para mostrar para as pessoas que ela consegue ultrapassar aquele suposto limite e dar continuidade na sua vida. Assim surgiu a Ação Atleta por Propósito, onde eu não só fiz o Ironman, mas nós já fizemos provas extremamente desafiadoras e alcançamos aí o índice mesmo, números, né, de atleta de alta performance, lembrando que eu comecei isso tudo com 41 anos de idade. Então espantou a depressão, Vini? Espantou, com certeza. Então pausa aí, porque nós temos que fazer um brinde à vida desse senhor, Vini Murta. Muito bem. Que está inspirando a tanta gente a sair também da depressão. Isso é SG na prática, né, Vini? Muito bem, muito bem. Gente, obrigado aí, viu, por mais um episódio acontecendo já com maestria, né, doutorino? Parabéns, Vini. Posso fazer um complemento importante aqui? Por gentileza. Do que eu vejo, e trazendo um pouco aqui para as questões de liderança, mais uma vez. Isso que o Vini está trazendo sobre esse olhar aí da liderança. Tem um tema que eu venho puxando. Se isso já era crítico ali antes da pandemia, e aí o Vini vai marcar aqui comigo mais ou menos essa questão temporal, porque esse tema de emocional e o cuidado, né, essa questão de depressão, eu também atuei num segmento de saúde, eu fui superintendente aqui na Unimed Belo Horizonte por 7 anos, então eu tive contato muito com essas questões, até programas profundos e interessantes ali aqui no mercado. Agora, o grande ponto que eu vejo aqui, indo para a linha temporal, durante a pandemia, o que a gente viveu na pandemia foi algo muito parecido à guerra. Porque dentro da guerra existe um estudo que fala o seguinte: o efeito mais danoso de uma guerra não é durante a guerra propriamente dita, é o pós-guerra, onde você tem todas as mazelas voltadas àquela pressão, daquele claustro que as pessoas vivem, as suas privações. Então, os estudos que eu tive acesso é que o efeito mais danoso é o pós-guerra. Se a gente parar para pensar num aspecto prático dentro das organizações e também que permeia as nossas vidas, né, familiares, esses aspectos pessoais, o pós-pandemia está existindo um descuido de todos os atores em cima desse pós-pandemia nessa temática. E eu tenho puxado isso muito nas empresas. Como assim? Você passa esse período todo privado, várias pessoas não puderam enterrar seus entes queridos, tiveram privação ali em diversos níveis, e aí você volta a trabalhar numa organização onde você tem a benesse de ficar na sua casa e sequer as pessoas estão olhando nos seus olhos. Qual que é a temática que eu tenho visto e abordado indo para as questões de indicadores ali? Eu acho que antes da gente falar de indicadores estruturados, que eu acho que realmente são importantes para a gente trabalhar, ir nas reuniões onde você está lá com um colaborador, com a câmera fechada, e você minimamente não tem o cuidado para olhar para essa pessoa e falar: "Ei, fulano, como é que você está?" Olhar nos olhos, né? Trazer essa questão mais pragmática do zelo com E esse com é um as problema pessoas. novo, né, Ezequiel? Esse é um problema novo. Exatamente. Porque Esse tipo de reunião não era algo assim tão geral, tão difundido ainda. E isso pode soar até mesmo como uma afronta, como algo desconfortável. Olha, abre a câmera, eu quero te ver como você está. Na verdade, pode ser uma preocupação realmente acolhimento, legítima, né, com o bem-estar Exato. daquele preposto, e pode ser encarado completamente ao oposto, né? Nós estamos vivendo muito esse problema. Então, deixa eu te falar assim, sobre esse ponto que eu mencionei,
eu tenho adotado algumas práticas simples nesse sentido. Pessoal, olha, pelo menos uma vez na semana, nas reuniões de acompanhamento aqui de liderança, eu gostaria de fazer essa reunião com todas as câmeras abertas, para ver, para olhar para vocês, faz tempo que a gente não se vê. Então, existem, para além dessas questões dos indicadores robustos, existem práticas como essas, simples, para ir nesse tema, que basicamente você vai estar olhando ali para as pessoas, ver o comportamento, já é uma percepção visual, né? Sim. De como que a sua equipe está. É óbvio que, dentro também de uma linha sobre produtividade, sobre algumas avaliações periódicas que a gente consegue fazer em cima do aspecto comportamental, eu acho que é importante a gente sim colocar ali perguntas, avaliações que muito rapidamente você consegue extrair esse momento, né, do seu colaborador, de novo, sem romantismo. Eu sou muito pragmático com essas questões. Eu acho que tem que ter um acompanhamento próximo, sim. Agora, sem muita permissividade. Eu acho que tem também um contraponto ali do extremo dessa coisa. É né? porque responsabilidade também tem que estar associada a resultado, né, Ezequiel? Exatamente. Mais cedo ou mais tarde, ali no final do dia, você tem que ter um reporte para você trazer para a sua diretoria, para os seus pares, qual é o grau de desempenho que o seu time está tendo, né? Mas e aí eu quero puxar justamente agora para a gente buscar entender quais indicadores seriam eficazes de fato, Vini? Aonde eu consigo monitorar a saúde mental do meu colaborador e, ao mesmo tempo, trabalhar isso de forma assertiva para a assunção dos objetivos desejados? Pois então, um grande objetivo nosso, né, que nós chegamos já até a conversar sobre isso, eu acredito que a tecnologia ela tem Sem spoiler, por favor. Sim, não pode de jeito nenhum. Mas eu acredito muito na tecnologia, eu acredito muito nessas bases, né, fazendo essa proximidade entre ciência, tecnologia e estratégias de comunicação para que a gente consiga aproximar mais. Até essa observação que o Ezequiel fez, nós temos que entender que estamos lidando ali com seres humanos. Então, a partir do momento que um líder ele percebe que um colaborador não está legal, mas ele é acolhido, eu acredito que talvez isso possa potencializar toda a capacidade dele, falar, pô, estão me vendo, estão vendo esse meu momento de fragilidade, estão me dando todo o suporte necessário, e aí entra a lei da reciprocidade, né? Pô, eu quero entregar ainda mais para essa empresa. E até a outra observação que o Ezequiel fez, né, fazendo essa observação desse fato histórico que foi a pandemia que nós vivemos. Então, todo esse processo que nós vivemos do isolamento fez com que a gente obrigatoriamente fizesse o processo de introspecção. E é um processo que é doloroso, né? Porque nós vamos estar indo de frente para os nossos maiores inimigos e maiores amigos, que é o íntimo, né? E que isso fez com que muitas pessoas realmente adoecessem ainda mais. Porque aí ela começou a perceber, falou, pô, passei tanto tempo sem perceber quem sou eu. E agora, o pós-pandemia, como que eu faço com tudo isso? Que Sim. eu vi, que está dentro de mim, as pessoas que estão dentro da minha casa, onde eu passei a reconhecer quem são aqueles e não consigo lidar com todas aquelas adversidades. Então, eu quero fugir de novo. Não é? Então, a gente precisa de conseguir organizar tudo isso para a gente desenvolver métodos efetivos em apoio à saúde mental. Sim. Eu acredito que é muito O por aí. absenteísmo, ele traz um sinal disso, né? Absenteísmo é a falta, do colaborador ao trabalho, né? Eu acho que engajamento, programas de saúde ocupacional, enfim, indicadores de produtividade, né? Conjunto de tarefas realizadas versus essas conjugações com esses outros parâmetros, alguma coisa até de dado de saúde física mesmo, fisiológica, né, que possa ser cruzado. Existem hoje, né, alguns estudos que trazem isso. Esse arcabouço de indicadores, como que vocês enxergam esse painel? Assim, dentro de um estudo
de produtividade de um time, o que é mais importante ser considerado para que não haja, né, a forçação de barra nem para um lado nem para o outro, nem para o lado da produtividade, nem para o lado vamos dizer assim, da degradação mental ou física do colaborador. O que vocês podem me dizer sobre isso? Deixa eu puxar aqui, eu vou jogar a bola pro Enio daqui a pouco, assim, até pegando uma provocação que ele trouxe, que as coisas são cíclicas, e pegando a primeira fala dele ali, que é uma roupagem de coisas velhas para dar sentido numa visão nova, né? Primeiro ponto que eu acho importante é que nós não estamos vivendo coisas tão diferentes que historicamente a gente já viveu em todos esses âmbitos que a gente está discutindo aqui. Quero relembrar um acróstico famoso que sempre permeou a nosso ambiente empresarial, que era o mundo VUCA. Né? Quem lembra aí do mundo VUCA, né? Foi um acróstico criado ali nos anos 80, na época da Guerra Fria, e só relembrando o telespectador ali, o VUCA, ele é um acróstico que fala de vulnerabilidade, a incerteza, a complexidade e ambiguidade, né? O acróstico do VUCA é isso, era aquele mundo que se vivia ali naquele momento. E qual que era a tônica ali para diversos programas, inclusive programas de transformação empresarial surgiram desse contexto. Me lembro bem, a Fundação do Cabral, Fundação Getúlio Vargas usavam muito e trazia toda uma didática, toda uma dinâmica para mostrar ali. E essa visão do VUCA tinha um propósito claro, assim, era fazer um gerenciamento daquele contexto de mundo. Lembrando que na Guerra Fria o contexto era gerenciar, né? E as empresas que dominassem essas matrizes do mundo VUCA estariam bem posicionadas. E aí passa-se o tempo, lá em 2018 surge um outro acróstico, que é o BUNNY, que é o mundo BUNNY. Né? A gente tem ouvido falar que, de novo, tem também toda uma explicação de frágil, ansioso, não linear e incompreensível. E aí esse BUNNY, que é o momento que nós estamos vivendo, né? E BUNNY ganhou uma força grande aí depois da pandemia, tem também uma tônica, tem algo por trás, que é o adaptar-se. Então, se é um mundo frágil, ansioso, incompreensível e linear, diferentemente do BUNNY, o contexto do BUNNY é adaptar-se. Né? O VUCA era gerenciar, o BUNNY é adaptação. E aí, nesse sentido, eu vejo que o SG pega um pedaço desse bojo, desse guarda-chuva que o BUNNY vem nos trazendo, porém eu vejo com algumas fragilidades, quando eu olho todas as letras ali, né, do E, do S, do G, onde realmente existem algumas incoerências ali, né, dentro dessa linha construtiva que a gente convergências, né, Ezequiel? E convergências. E convergências. Porque você pensa, a governança, o que é a governança? Adaptação, a governança é o conhecimento técnico acerca, né, desses outros parâmetros lá do social e do ambiental, que junto com a vivência ao longo, né, de uma história daquele gestor, ele aplica de acordo com a convicção dele. Perfeito. Aí, fazendo uma amarração do que você está falando aqui, então eu só trouxe esse preâmbulo aqui de VUCA e BUNNY, só para dizer que não tem muita coisa nova, né? A gente já viveu guerras anteriormente, vivemos momentos de pressão. E aí, indo para um ponto aqui que eu tenho visto nas corporações, onde eu tenho assessorado, onde eu tenho feito mentoria, onde eu tenho acompanhado lideranças nesse aspecto extremamente tenso, nervoso, é que os exemplos que eu vejo bem-sucedidos é uma mescla das coisas velhas, indicadores como absenteísmo, indicadores como burnout, indicadores como a produtividade, porém, isso a gente já mensura há décadas, né? Isso está bem consolidado. Quais são os diferenciais novos aqui? Pegando o ponto do Vini, é um uso mais ostensivo de tecnologia, um olhar mais atento para programas. Então, onde eu tenho visto êxito efetivamente de empresas sérias querendo realmente tratar o tema, faz-se uma abordagem muito consolidada desses indicadores que não são novos. Olha o novo e o velho aqui de novo permeando a nossa conversa. Junto com uma temática realmente nova, que é abre-se um canal, abre-se um programa, declara-se algum tipo de olhar específico, e eu já vi programas extremamente robustos ou rebuscados, mas programas também muito simples
que minimamente a pessoa abre um canal, a empresa abre um canal para ouvir e depois abre um canal para o Superficiais, né? diálogo, abre um canal para... Mais para inglês ver mesmo. Exato. E aí agora a empresa quer realmente fazer uso disso, aí ela conecta os outros pontos. Legal. Aí ela olha o que foi falado nesse canal, conecta com a performance, conecta com o absenteísmo, aí realmente eu vejo que essas empresas estão sendo contundentes no zelo e no cuidado efetivo do que você trouxe aqui, que são indicadores. E aí você tem realmente com indicadores consolidados, robustos, mesclados aí o velho com o novo. Eu acho, só para fechar essa rica reflexão, eu fico feliz de escutar esses conceitos, porque eu vejo que a gente está no caminho certo. Tem uma concepção de estudo que hoje eu não faço nada sem isso. Lá na empresa, na Topo, a gente não realiza mais nenhum trabalho sem antes partirmos da análise de sensibilidade multicritério. O que é a análise de sensibilidade multicritério? É o diagnóstico bem fundado na realidade. Olha só, estou traduzindo o que você acabou de falar. Lastreado na bibliografia técnico-científica, parametrizado quali e quantitativamente, com vistas a alinhar-se ao plano de trabalho do empreendedor. E o que a gente junta nesse caminho? Normativas, jurídicas e técnicas regulatórias. E aí a gente consegue otimizar custo, prazo e resultado. Perfeito. É esse que eu acho que é o caminho. É você trazer uma análise de risco de qualidade, é um pouco do que você está falando, ajustado a um plano de voo muito bem equalizado, para que você atinja o resultado final com o menor custo, o menor prazo e o melhor resultado. Porque nesse mundo de imprevisibilidade que a gente vive hoje, né, a sociedade do risco, é o vírus invisível, é a guerra que de repente surge, a gente precisa de ter esse modus operandi um pouco mais assertivo e rápido e objetivo e firme, porque senão você não chega não. E aí, Enio, é que eu quero te provocar. Mesmo com esses métodos tão eficazes, assertivos, dentro do cenário de implantação, cenário social de implantação, as comunidades ali que vão ser abarcadas por um projeto de 1 bilhão de CAPEX, onde se negocia lá a dedutibilidade fiscal com o prefeito. Não, nós vamos partir de 5% de ISS para 2%, para 3%, e nós vamos realizar aqui 1 ou 2 projetinhos desses que o Ezequiel trouxe aqui a exemplo, né, do que é o greenwashing, do que é o projetinho para inglês ver. O que você percebe e pode compartilhar conosco em termos de cenário de implantação? O que mais precisamos adaptar, além de métodos, além de cultura, além de métodos de liderança, programas de qualidade? O que mais que a gente pode fazer na sua visão? Eu gostaria de dizer o seguinte, que esse último momento da conversa, ele poderia ter se dado numa universidade norte-americana, numa empresa europeia, porque foi uma conversa clássica de gestão de administração com as metodologias clássicas que vão trocando de nome, e o que se falou aqui foi absolutamente disso aí. Entrega, resultado, lucro, gerenciar as pessoas. E aí não precisava nem da palavra ESG, porque a gente ficou em gestão clássica. Mas eu quero pontuar o seguinte, no meu tempo de CEMIG, onde eu fiquei 30 anos, saí de lá superintendente de gestão ambiental, houve um momento em que a CEMIG, pela sua liderança, levou para lá aquele programa de felicidade da doutora Susan esqueci o nome dela, doutora Susan. Ela é uma psicóloga especializada na ciência da felicidade. A CEMIG investiu muito em capacitação, criou um grupo de trabalho para levar a felicidade na rotina do dia a dia das pessoas, no entendimento das características e situações pessoais. E isso é curioso, porque você tinha uma liderança de diretoria à época que patrocinou esse tipo de programa. Então, muita coisa aconteceu em nome, Susan Andrews, em nome de tudo aquilo que fazia parte desse tipo de protocolo.
uma mudança de diretoria numa empresa pública e depois uma segunda mudança, né? O programa, evidentemente, que deixou de existir há muito tempo, e hoje a percepção da rotina do dia a dia das pessoas está muito mais ligado a uma governança atual da empresa, que fala em vender a empresa, em, de alguma forma, desqualificar, né, a sua excelência operacional e empresarial, em reduzir benefícios do programa de saúde e mesmo do programa de aposentadoria. E aí, se você teve no passado, né, um momento em que essa motivação da ciência da felicidade era a rotina, né, hoje você deve estar dentro lá da empresa, vivenciando momentos de muita tensão, possivelmente de muitas doenças associadas a essa insegurança e essa angústia. Mas a última coisa que eu queria dizer é o seguinte, que essa semana, ontem e anteontem, né, aconteceu um grande evento na FIENG, organizado pela revista Brasil Mineral, pelo Sindiestra, que era a mineração ou versus a sociedade. E esse programa e esse evento, em 2 dias, levou o setor empresarial e as comunidades para falar de S, de social, mostrando todas as iniciativas que as empresas estão desenvolvendo nessa linha, tanto internamente, e aquelas questões de diversidade, especialmente, né, de capacitação, Os ODS. quanto aquela que envolve as comunidades. E aí eu vou só deixar para finalizar uma fala da representante indígena. Ela disse o seguinte: e todos os que falaram em nome das empresas falaram de levar à sociedade os benefícios, a melhoria da qualidade de vida, etc. Ela falou assim, para nós indígenas, nós já estamos em contato com a natureza, a gente já tem uma série de valores. Eu não sei o que é esse trem de melhoria de qualidade de vida que vocês estão querendo trazer aqui para a gente. Nós queremos certos valores. Bacana. Você vai respeitar os valores, a montanha? Vai deixar de minerar a montanha? É mais Porque ou menos a montanha assim. é um deus para mim. Você vai deixar de minerar ela? Então, nessa frase final, fica uma reflexão assim da complexidade dessa história, da inserção aí do S, né, dentro da empresa fantástico. E junto aos stakeholders. Bacana. Às vezes você chega, o que você quer dar para ele? Eu quero dar uma caminhonete. Você pode ter uma tribo ou uma etnia que quer caminhonete. Mas você pode ter outros que falam, eu quero paz. Eu só quero a minha montanha de Eu só volta. quero a minha montanha. Eu não quero caminhonete Cara, aqui dentro. Eu quero caminhonete aqui o Enio é dentro. brilhante, o Enio é brilhante. Ele traz com muita sutileza os temas mais profundos. Porque a OIT 169, que é o tratado, né, que o Brasil é signatário, que ratificou já na legislação, que é a OIT 169, ela trata de dar publicidade às comunidades indígenas, né, comunidades tradicionais e povos indígenas acerca de qualquer empreendimento de infraestrutura que seja instalado nas proximidades e que tenha impactos diretos ou indiretos sobre aquela comunidade. Mas ela trata o componente indígena, o próprio termo de referência do componente indígena, ele trata de como comunicar, quais os métodos de trabalho para que uma reunião pública se estabeleça com essas comunidades, que muitas vezes nem falam o idioma, né, português tradicional, ou seja, a distância está muito grande ainda, né, para a gente chegar a uma gestão efetiva dessa saúde, desse bem-estar das pessoas. E o que mais me chamou atenção, que eu tinha até deixado aqui para o final para perguntar para vocês, o que mais me chamou atenção nessa conversa nossa é que o tempo inteiro a gente tratou empiricamente ou de forma subjetiva de aspectos relacionados a pessoas. Então, fica aqui a provocação, né? A gente falou de ambiente interno, da porta para dentro das corporações. O Enio trouxe agora brilhantemente um tema que é tão delicado com relação às comunidades que são atingidas por um gigante que se estabelece ali, que altera todas as dinâmicas, todas as relações e que fica por 30,
50 anos, né? Uma usina hidrelétrica, uma mina, o que seja. Então, vem aqui uma provocação, se alguém tiver alguma resposta rápida para dar, eu até tenho uma, mas eu vou deixar para o final, que é o seguinte: é possível mesclar ações voltadas ao bem-estar social com ações externas às corporações e também associadas às ações internas? É possível se estabelecer um programa que atinja esses dois cenários? E aí, como complemento da pergunta, até que ponto a publicidade de um projeto dessa natureza pode fragilizar as instituições enquanto valor monetário? Quem se arrisca aí? Eu gostaria de me arriscar e falar sobre um tema que eu venho tratando também há muitos anos. Foi aonde que eu apareci nas redes sociais, que foi essa questão relacionada à paternidade, né? Então, eu trago a provocação de que devemos cuidar da base da sociedade, que é a família. Então, quando a gente trata da base da sociedade, da família, seja qual for a estrutura familiar que for, nós estamos desenvolvendo soluções externa e interna. Porque muitas vezes um colaborador está tendo problema dentro da casa dele e aquele problema vai refletir dentro das empresas. E aquele problema dentro da casa dele vai refletir na sociedade. Então, nós devemos cuidar mais das famílias, que isso nós vamos evitar uma série de problemas de desequilíbrios, como, por exemplo, esse problema, que é um dos maiores problemas a nível global hoje, que está relacionado à saúde mental. Então, isso fica aí como provocação da gente ter um pouco mais de atenção na base da sociedade, que é a família. Eu vou fazer uma rápida contribuição. Quando a gente fala dessa gestão que envolve o público externo, a resposta ela já está dada hoje num conceito complexo que chama licenciamento social. Porque você só vai conseguir operar, implantar, produzir a sua atividade econômica, ainda que você esteja devidamente licenciado nos órgãos ambientais, mas se você não tiver o licenciamento social, que é o comprometimento, a solidariedade, A credibilidade por parte da sociedade, você não vai conseguir operar. Então essa é uma resposta, né, clara para com a sua resposta. E internamente eu não tenho dúvida também de alguns aspectos, por exemplo, complexos. Você tem uma empresa, né, de mineração grande que porventura tenha sido responsável por acidentes e que esses acidentes causaram morte, impacto à imagem. Isso é um grande problema de gestão interna para fazer com que uma equipe, percebendo esse tipo de coisa, encontre diretrizes, protocolos, posturas e atitudes para você conseguir sobreviver e superar episódios como esse, para que você continue acreditando na empresa que você está trabalhando, esteja firme na empreitada de continuar crescendo, produzindo e adotando as melhores práticas de responsabilidade socioambiental. Seria Perfeito. Isso. Ezequiel? Bom, indo para esse momento aqui de encerramento, né, uma conversa extremamente rica, passeamos aqui em diversos temas importantes e pegando um ponto que o Vini trouxe da sua provocação aqui sobre bases e você começou uma fala falando que tudo começa com um diagnóstico, né? E ele falando agora de diversos momentos ali de percepção disso. Eu tenho uma prática muito consolidada em qualquer empresa que eu começo a trabalhar, indiferente do que está se fazendo, de realmente fazer esse mapeamento, até para que a gente perceba a maturidade de alguns assuntos que a gente tratou aqui. E, classicamente, todo e qualquer negócio, seja esse voltado para as questões socioambientais, outros mercados, você sempre vai ter um tipo de avaliação dessas instituições em 4 níveis. O nível 1 que eu faço ali de diagnóstico é a confirmação daquele negócio em que a empresa está atuando. Esse é o momento 0 ali, basicamente do início de operação, e você tem que tomar cuidado com alguns aspectos nessa fase de detectado que você está nesse momento de confirmação.
Depois, o próximo nível que a gente tem como diagnóstico é o momento de pessoas, é o momento em que você já está com o seu negócio avançado e você está literalmente olhando para as pessoas e aí conversa muito com essa questão do S nosso ali, né? O segundo momento dessas corporações é qual que é a maturidade de processo, né? O terceiro momento é esse, os processos estão bem estabelecidos, aí nós já estamos falando de cultura, aí nós já estamos falando desse fortalecimento do olhar efetivo para o indivíduo. E o quarto momento é um momento mágico para onde todos nós queremos realmente marchar, que é o momento da excelência. Então, quando eu olho esses quatro, e é óbvio, as empresas navegam em alguns momentos, em alguns pilares, nessas quatro grandes pilares em que eu faço aqui como avaliação. Mas no final das contas qual é a clareza que essa empresa tem fazendo um diagnóstico, qual que é a atuação dela ali no mercado, na sociedade, nas entidades públicas, como que você está relacionando com isso, tem muito a ver com esse autoconhecimento, com essa autoavaliação. Qual que é o momento dessa E empresa? quando chega no nível da excelência, já está transcendendo essa cultura, irradiando, né, os outros cenários. É isso aí. Olha, gente, não temos mais tempo. Eu queria agradecer imensamente a presença de cada um dos senhores. Foi para mim um grande prazer, tá, estar aqui. E é legal também perceber que a gente está num nível de entendimento mais geral, alinhado, né, com diferentes áreas da qualidade, com diferentes áreas da execução. Só complementando a resposta a você, telespectador, o programa Open Jobs da Sucesso, ele traz um pouquinho de cada um desses temas que a gente trouxe e ele busca mesclar as ações da porta para dentro e da porta para fora. Então, nos canais de comunicação do Sucesso, ele vem sendo veiculado, né, doutor Ezequiel? Sim. E a nossa ideia é de disseminar com essas boas práticas metrificadas e com resultados de fato efetivos, que a gente possa replicar tendências para todo o Brasil. O TopoCast fica por aqui. A gente agradece muito a sua atenção até este momento. Sempre reiterando, o TopoCast é o seu canal de desenvolvimento responsável para além das narrativas. Um forte abraço a todos, até o próximo TopoCast. Obrigado.